Na verdade, no AutoCAD existem dois ambientes, o Model Space e o Paper Space. No Model Space não se define a unidade de medida, não se configura no software a unidade de medida. E a escala que você usa para desenhar é de 1 para 1. Na verdade, você pode desenhar em qualquer escala, mas o melhor e o mais prático é você desenhar na escala 1 para 1. Nos projetos de engenharia civil, você encontrará ou fará desenhos, na sua maioria, em metros ou em centímetros. Quanto à escala do Model Space ser de 1 para 1, que significa que se você quiser representar uma parede que na vida real tem 4 metros, você simplesmente desenha uma linha com o valor de 4, se você, no caso, escolheu trabalhar em metros. Ou uma linha com o valor de 400, caso você decidiu trabalhar em centímetros, por exemplo. Até aqui, muito lindo, dá para entender. Então você se pergunta o que a ferramenta Unity define. No AutoCAD você configura o tipo de sistema de medição, se ele vai ser decimal ou se ele vai ser arquitetônico, entre outros. Por isso que se fala que o AutoCAD não tem unidade de medida pré-estabelecida. Uma linha com uma unidade de AutoCAD pode representar 1 metro, 1 centímetro, 1 hectômetro, o que seja, depende só do desejo e necessidade de quem está desenhando. Então, se após você determinar todo o desenho em um ambiente configurado para o sistema decimal, no qual você decidiu que uma unidade de AutoCAD representa 1 metro, caso você mude o tipo de sistema de medição, por exemplo, para arquitetônico, seu desenho em si não vai mudar, nem as cotas, caso você já tenha colocado. O que a escolha do tipo de sistema de medição vai fazer é basicamente mudar como os valores do sistema de coordenadas é apresentado. Outra coisa que é alterada com a mudança no tipo de sistema de medição é a forma como são apresentados os valores de distância, área, volume, quando você usa esses comandos no AutoCAD. O sistema de medição não tem nenhum efeito, é sobre as cotas e a escala do desenho. Você só se preocupa com a escala no momento da impressão. Pelo menos você só deveria se preocupar na hora da impressão. O Paper Space tem a finalidade de ser local para a configuração da impressão, ou seja, ele foi criado, pensado para isso, para só ser usado na hora da impressão. No entanto, você também pode, e é o que muita gente faz, usar o próprio Model Space para imprimir. Você escuta muito se falar que as boas práticas indicam que se utilize o Paper Space para a impressão do desenho. Mas às vezes a praticidade faz você escolher o Model Space, ou a falta de conhecimento também no uso desse outro ambiente, que é o Paper Space. Em ambos, você chega ao mesmo resultado que é a impressão. Diferente do Model Space, no Paper Space você tem que configurar a unidade exata de medida, já que o papel possui limite em suas dimensões. Se escolhe entre milímetro ou polegada. Ao abrir a janela do Paper Space, você encontra como se fosse uma versão digital de uma folha de papel, que pode ser moldada para as dimensões da real folha utilizada para a impressão, que você desejar, se é A1, A2, A3. No Paper Space, depois de você ter configurado o seu papel, você precisa agora trazer o seu desenho para o papel.
E a ferramenta para isso é a Viewport. Uma das comparações geniais que faz você entender bem o Model Space, o Paper Space e a Viewport, a relação entre esses ambientes, é você pensar que ao mudar do Model Space para o Paper Space é como se você tivesse colocado um papel digital sobre o Model Space, sobre o seu desenho. E a Viewport é exatamente essa tesoura que vai cortar o espaço Paper Space, essa folha digital, e com esse corte você vai poder enxergar o Model Space. É como se fosse uma janela do Paper Space para o Model Space. A Viewport é basicamente isso. Quando você vai para o Paper Space e coloca o valor, a escala de 1 para 1 na Viewport, seu desenho diminui. A pergunta é por quê? Já que você desenhou na escala de 1 para 1 em metros no Model Space, e sendo o Paper Space configurado para milímetros, a lógica seria que o desenho ficasse tão grande que não coubesse no Paper. Mas só lembrando que no Model Space não se configura unidades, não se configura metros, centímetros. Quem está desenhando determina para si mesmo qual unidade está sendo utilizada. Mas para o AutoCAD, tudo é desenhado em unidades de AutoCAD. Ao desenhar uma reta com o valor de 1 para o software, esse 1 vale uma unidade de AutoCAD. O que eu quero explicar com isso é que ao abrir uma Viewport com as dimensões de 297 por 420 unidades de AutoCAD, para o Paper Space serão 297 por 420 milímetros, mas para o Model Space será um retângulo de 297 por 420 unidades de AutoCAD. E caso você tenha desenhado um projeto de uma casa, por exemplo, com dimensões de 15 por 10 metros, o software entende como 15 por 10 unidades de AutoCAD. É claro que ao colocar esse desenho de 15 por 10 dentro de um retângulo, que é a Viewport, de 297 por 420, em uma escala de 1 para 1, o desenho vai ficar bem menor. Do Model Space, como você definiu que uma unidade de AutoCAD seria 1 metro no seu desenho, é como se a folha de papel tivesse 297 por 420 metros. Outra forma de entender é do ponto de vista do Paper Space. No Paper Space, uma unidade de AutoCAD é 1 milímetro, você configurou isso. Então é como se seu desenho tivesse, a sua casa, tivesse 15 por 10 milímetros, observando do Paper Space para o Model Space. O que você precisa fazer então é compatibilizar essas unidades. Como a unidade fixa é 1 milímetro, já que é configurado no software, você tem que adaptar a unidade metro do seu desenho. Uma das formas seria desenhar a casa toda em milímetros, ou ainda dar um comando Scale e aumentar 1000 vezes, caso você tenha desenhado em metro. Mas ambas opções são completamente desfavoráveis ao processo de desenvolvimento do desenho e não são opções usuais. A melhor opção é adaptar o zoom, adaptar a escala que você vai aplicar no Viewport, no Paper Space, a essa diferença de unidades, metros e milímetros. Então, o que sua escala, que é o comando zoom, tem que fazer é multiplicar, expandir 1000 vezes seu desenho, ou seja, o que isso vai fazer é transformar assim os metros em milímetros e depois reduzir 50 vezes caso a sua escala desejada seja de 1 para 50. Só lembrando que a Viewport nada mais é do que uma janela para um ambiente Model Space, uma janela do Paper Space para o Model Space. Ou seja, seu comando fica Z, Enter, 20, XP, Enter.
Ao multiplicar por 1000, você vai compatibilizar as unidades, e ao multiplicar por 1/50, você vai reduzir a escala para a escala desejada. Não dá, no entanto, para você dividir em 2 comandos de escala. Você tem que dar a escala com o valor da multiplicação 1000 vezes 1 por 50. Caso você primeiro dê uma escala de 1000 XP e logo depois a de 1 por 50 XP, o desenho vai ser primeiramente ampliado 1000 vezes em relação ao seu estado, quando na escala de 1 para 1, e depois, com o comando de 1 para 50 XP, você vai reduzir 50 vezes em relação ao mesmo desenho também no estado da escala de 1 para 1. Ele não vai reduzir em relação ao desenho no estado ampliado 1000 vezes. Sendo assim, você não vai alcançar a escala desejada. O 20 XP é exatamente o fator que irá transformar o desenho do estado de 1 para 1 para a visualização do desenho na escala de 1 para 50. Caso você tenha feito o desenho em centímetros, a lógica é a mesma. Você precisa achar uma escala que compatibilize as unidades centímetros para milímetros e que reduza para a escala desejada para impressão. Ou seja, seu comando de escala vai ser Z Enter 1 por 5 XP. Por estar utilizando o comando Zoom em vez do Scale, você não está mudando o tamanho do desenho propriamente dito, mas sim a amplitude da sua visualização, aproximando ou se afastando para alcançar a escala desejada. Muita gente imprime pelo Model Space. Tem gente que dá o Scale no desenho mesmo, modificando as dimensões do desenho e depois disso arrumando as cotas e os textos. Outros desenham a folha de papel e dão a escala desejada em cima desse desenho da folha. Eu acho mais prático porque novamente não interfere no seu desenho nem no seu processo de desenvolvimento do projeto. Então, basicamente, você desenha um retângulo com as dimensões da folha que você supõe o desenho caber e dá o scale nesse retângulo. Por exemplo, uma folha A3 desenha-se um retângulo de 297 por 420 milímetros no Model Space. Então, é a mesma situação do Paper Space, mas agora em vez de usar o zoom para aproximar e distanciar o desenho, você aumenta ou diminui o tamanho de sua folha, o tamanho do retângulo desenhado, para poder achar a escala desejada. Então é como se seu retângulo fosse a viewport do Paper Space. Agora, em vez de aumentar o zoom no desenho, você vai diminuir a folha para obter o mesmo efeito. Primeiro você dá um scale para diminuir 1000 vezes o seu retângulo, para que ele tenha o valor correspondente em milímetros,
que é aquele mesmo passo de compatibilizar as unidades feito no Paperspace. Você pode até pular esse passo ao já desenhar um retângulo com os seus 0.297 por 0.420 metros. Sendo a escala desejada de 1 para 100, você deve aumentar 100 vezes o tamanho da folha do retângulo. O interessante é que dessa forma você pode desenhar várias folhas, A3, A2, A1, e rapidamente verificar em qual folha seu desenho cabe, em uma escala específica. Se você gostou do vídeo, foi útil para você, não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir, compartilhar. Procurando por ideias para presente de Natal, dê uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Feliz Natal!